Vamos lá, pessoal. Internet minha aqui, não sei se a internet ou o Google Meet cancelou a gravação. E eu vou começar aqui falando do resumo dos manejos dos bezerros, ok? Então, eu falei aqui do corte de infecção do umbigo, identificação do animal colostro, registro, cuidado sanitário com os vacinos, refugações, castração, marcação, mochação, né, que é evitar que os chifres nasçam. Mas isso são manejos mais com um bezerro já mais velho, né? Os mais recentes é o corte e desinfecção do umbigo, colostro, identificação do animal, o registro dele da data de nascimento e as vacinas, embora não entrou aqui nos primeiros, mas entra aqui também. Correto? E aí eu estava falando do manejo. Aqui tem uma simulação do peso de nascimento. Todos nascendo com o mesmo peso, 30 quilos, e mostrando o efeito da diferença no ganho diário, 500 gramas, 800 e 1 quilo. No período, no peso de desmame do animal, ó, chega com 150, 200, 250. Como eu falei antes, no campo vocês vão encontrar fazendas que desmamam com todos os pesos aí, com 150, com 200, 250, 230, 180 e por aí vai. Vai depender do manejo. Então, o que faz o bezerro engordar mais? Tem um ganho diário mais alto ou mais baixo? Primeiro, a genética dele. Segundo, né, a gestação da vaca, a habilidade materna dela, que é a capacidade de produzir leite em quantidades, qualidade suficiente para esse bezerro, né? Vaca de corte, a gente sabe que ela produz menos leite. A alimentação que ele vai receber para completar essa alimentação do leite. A partir de um mês, o animal já começa a consumir alimento sólido. Então, com 2 meses, ele já está comendo bem, já está ruminando, e aí ele precisa ter uma alimentação boa para completar o que vem do leite. Que aí entra o pasto que ele vai estar, entra a ração, a suplementação que você vai dar para o animal. Isso vai fazer diferença aqui no peso de desmama dele. E quanto maior o peso de desmama do animal, mais fácil é a fase de recria e engorda, correto? E aí, como falei para vocês, as 3 fases, cria, recria e engorda, né? O animal vai crescendo ao longo dessas fases para chegar no peso de abate. Então, na cria, como eu falei, a gente trabalha as matrizes reprodutores, então a gente tem como verificar a fertilidade das matrizes, a taxa de nascimento, a taxa de desfrute, a taxa de desmama, né, e o peso da desmama, que são os mais importantes. Então, o objetivo da cria é desmamar um bezerro pesado e saudável de cada animal, de cada vaca, né? E aí vai até o momento do desmame. Quando desmama, acaba a cria e começa a recria. Na recria, então, ainda estava um bezerrinho novinho ali, com menos de 1 ano. Vai ser a fase mais longa e de maior desenvolvimento do corpo do animal. Vai desenvolver tanto o esqueleto, né? Vai crescer a estrutura óssea do animal, quanto a estrutura muscular do animal, né? Na parte da carne. A ideia é que você tenha um boi recriado, né, como aparece aqui, em menor tempo. O que seria isso? É um boi pronto para entrar na fase de terminação, a estrutura óssea já cresceu o suficiente, tudo que tinha que crescer, a musculatura já cresceu quase toda, falta pouca coisa, e falta ainda crescer, depositar mais gordura. Mas aí o animal já está com peso suficiente para mudar para a engorda. E aí chegamos na engorda, né? A ideia é aumento de ganho de peso em curto prazo, se fizer, por exemplo, confinamento. Mas a ideia da engorda é acabamento de carcaça, ou seja, o animal já cresceu em estrutura ali na fase anterior, vai depositar o resto que falta para ele completar de massa magra, que é a musculatura, e vai depositar principalmente nessa fase gordura para fazer o acabamento de carcaça. E aí, o objetivo da final dessa fase é ter o quê? O que a gente chama de boi gordo. Então, vamos lá. O objetivo da fase de cria, que é o bezerro desmamado, né? Pesado. O objetivo da fase de recria é o boi recriado no menor tempo, com peso para chegar entrar na engorda. E o objetivo da engorda é ter o boi gordo, o boi, né, com peso e acabamento de carcaça suficiente para ir para o abate.
E aí fecha o ciclo do gado de corte, correto? Vamos lá, e quanto tempo se imagina que gasta cada uma dessas fases? Quem não tem acostumado com fazenda já sabe muito bem que o animal passar por todo esse ciclo aí, ele vai gastar mais de ano, né? E em cada uma dessas etapas, é um período diferente da outra. Por exemplo, esse gráfico mostra isso. Então, na recria, passa 47% do tempo, ou seja, daquelas três fases, o maior tempo o animal fica na recria. Na engorda, 31%, na recria, 22% do tempo. Ou seja, a maior parte do tempo o animal está em recria. A que demora mais fazer, dos três fases, é a recria. Então, a gente tem que intensificar os manejos, as técnicas para encurtar ela, encurtando ela, encurta o tempo total gasto com o animal até chegar no peso de abate, correto? Vou tomar uma água aqui. E por que eu vim falar desse tempo aqui para vocês? Porque, como eu falei, o ciclo de quando o animal nasce até o abate, ou seja, ele passar por essas três fases, cria, cria e engorda, hoje em dia no Brasil ele é um pouco longo. Ele dura mais de 2 anos, em média aí uns 3 anos ou mais. E como mostra esse gráfico aí, qual o lugar que ele está demorando mais tempo em recria? Então, dessas três fases, uma que a gente pode encurtar ela, a gente vai ter mais facilidade de encurtar ela e, consequentemente, encurtar a idade de abate do animal é na recria. Logo, onde a gente está errando mais como criador, como produtor, é na recria. E qual a consequência desse mau manejo? Baixa lucratividade do sistema ou negativa, né? Aquilo vai falando aos poucos. Pecuária de ciclo longo, ou seja, gasta muito tempo para o animal chegar no peso de abate. E se isso for, por exemplo, numa fazenda, é muito tempo o animal no pasto, lá consumindo aquele pasto. Se você estivesse aproveitando bem aquilo ali, o animal já tinha engordado, já estava, era com outro animal aproveitando aquela área, né? Dificuldades em obter resultados no melhoramento genético desses animais, porque demora o ciclo do animal. E essa figurinha que eu deixei de propósito, que os mais novos também, talvez ainda não ouviram essa expressão, mas os mais velhos já ouviram essa expressão que é chamado de boi sanfona, como mostra a figurinha aqui. O que é o boi sanfona? Ele está diretamente relacionado com a consequência desse mau manejo. Na verdade, é uma consequência desse mau manejo. Então, é o boi que engorda, né, enche, cresce nas águas, porque tem comida, e emagrece na seca, porque faltou comida, e fica naquele vai e vem até chegar ao peso de abate, né? Por isso, pecuária de ciclo longo. E aí chegou no ponto que eu queria falar da recria, né? Da alimentação. Então, o boi sanfona engorda no período das águas, emagrece no período da seca. Por que isso acontece? Porque, de modo geral, em todo mundo, a gente tem 4 estações, né? Outono, inverno, primavera, verão. Próximo da linha do Equador e tipo assim, na maior parte do Brasil, Brasil Central, todo o Norte e Nordeste, a gente tem basicamente 2 períodos distintos, não tem aquela divisão certinha dessas 4 estações, mas a gente tem o período das águas, o que chove, e o período da seca, que não chove. Isso tem consequência direta no sistema de produção de gado a pasto, ou seja, para criar o gado no pasto, precisa do pasto, e o pasto, para crescer e desenvolver, precisa de água. Logo, no período das águas, a pastagem tem a qualidade melhor, e o animal vai engordar com mais facilidade, e o pasto se recupera mais rápido, e aí o ciclo acontece de forma mais rápida. No período da seca, no período da seca, o animal vai ter pouca disponibilidade de pasto, o pasto tem dificuldade de se recuperar, de rebrotar, porque falta água, e, consequentemente, pode vir a faltar comida para o animal.
Então, como vocês podem ver, quais são as principais estratégias de alimentação na recria? Elas dependem de uma das fases. O que é usado no período das águas? Pastagem, lógico, que é o alimento mais barato, que é o pasto. E além do pasto, é sal mineral no coxo, suplementação com sal mineral. Então, isso aqui é o mais basicão que toda fazenda faz. Que eu falando que o sistema extensivo faz isso. Pasto mais sal mineral. E aí, o que eu posso dar além disso? Tentando melhorar um pouco. Na maioria das vezes, essa pastagem ela é utilizada num sistema de pastejo contínuo. Ou seja, o animal fica lá naquele piquete imenso, né, de muito grande, a divisão de pasto. Todo o tempo o animal fica lá no tempo contínuo. E aí, uma alternativa a isso é fazer um manejo de rotação de pastagem. Vai dividir o pasto em piquetes menores, e o animal vai ficar de poucos dias em cada piquete, vai rodando até passar o período dele voltar naquele primeiro que ele começou, né? Que aí dá tempo de o pasto ir descansando e rebrotando com mais facilidade. Além disso, tem o manejo de coxo, né? Tem o coxo para sal mineral e tem o coxo para suplementação com ração. Que ração é essa? O mais comum são os proteínados de baixo consumo, o uso mais comum no período das águas, né? Ou seja, vai fornecer de 0,1% do peso vivo do animal. Quem quiser dar muito, dá 0,4% do peso vivo do animal. De proteinado no coxo, né? E aí entra aqui as partes de manejo do coxo. Coxo para suplementação com ração. E esse proteinado aqui, ele vai compensar o que estiver faltando aqui no pasto, né? E aí vai permitir um desempenho maior do animal. E sistema de criação à parte. Mas dá para a gente ver que fica muito dependente da qualidade da pastagem. Se a pastagem tiver qualidade ruim, muito invasora e tudo, pouco pasto, a produção também vai ser ruim. No período da seca, qual o manejo que é feito? No período da seca, à medida que vai acabando a chuva, você vai passando os dias e os meses, não está chovendo mais, vai acabando os pastos que tem disponível. E aí, o que o povo faz? Vende o gado para diminuir a taxa de lotação, a quantidade de animal no pasto. Tira um, tira outro, não sei o que e tal. Mas aí chega, por exemplo, essa época do ano, julho e agosto, verãozão pegando, onde o povo, e o pasto todo seco. E aí, o que é mais comum o povo fazer? Suplementação concentrada. Compra a ração concentrada e coloca lá no coxo. Aí coloca não só de baixo consumo, mas de alto consumo. O que pode ser feito além disso? Um pasteio diferido, que é antes de chegar a seca, vai dar um pasto lá para deixar ele reservado no período da seca. E aí você vai ter um pasto passado do ponto, né? Vai ter mais espalhada, mas tem pelo menos comida. Também pode guardar alimento volumoso na forma de silagem ou feno. São técnicas muito comuns, já bastante utilizadas em várias regiões. Né? Silagem mesmo todo mundo sabe fazer. Você guarda o alimento para a época da seca. Você vai abrir o silo lá e colocar no posto para o animal comer. Pode colocar junto com o concentrado. Eu não coloquei aqui o sal mineral, porque ele continua também sendo utilizado na seca, né? Coloquei aqui só que é o mais específico para a seca nesse ponto. Então, o grande problema do mau manejo, como nós estávamos falando agora há pouco, que é desse mau manejo, aqui nessas regiões em que a gente tem esse período de, basicamente, dividindo em duas fases, período das águas e período da seca, é não se planejar, se preparar para o período da seca. Então, isso que eu falei aqui para vocês, tudo precisa de um planejamento. Eu faço silagem no período da seca, não, eu faço no período das águas, né? Aproveitando que está chovendo, eu planto uma cultura para fazer silagem, vou fazer o feno, e guardo para usar no período da seca. O pastejo ferido, ou seja, eu vou dar um passo ainda no final do período das águas para usar no período da seca. Né? Então, o planejamento tem que começar antes, para chegar no período da seca, você ter comida em quantidade, de qualidade, suficiente para os animais passar todo esse período. Por quê? Para nós parou de chover aqui de maio, só vai voltar a chover em novembro. Então, o capim não caiu, a água já cresceu, não precisa de pelo menos 30 dias. Então, de verdade, você vai ter capim em dezembro de boa qualidade para o animal comer. Se começar em outubro, em novembro, você já tem. Correto? Então, esses são os principais manejos, os principais erros são
não ter esse planejamento e para não faltar comida na época da seca dos animais. E aí a gente entra para a parte de terminação e engorda. Aí continua a mesma coisa, tem duas opções, ou fazer no pasto, né? Acabar engordando o animal todo no pasto, ou levar o animal para o confinamento. Vocês viram que eu falei de cria, recria e engorda, e agora que eu estou falando de confinamento, por quê? No Brasil é mais comum usar confinamento só na fase de engorda, né? Mas é cria, recria no pasto, e aí quando chega na fase de terminação, fase de engorda, tem essas duas opções, continuar no pasto ou mandar para o confinamento. Mas não é muito comum fazer o quê? Cria e recria em confinamento. É mais só a fase de engorda. E muitos dizem que só compensa em determinada época do ano, quando o preço da uva está mais caro. Então, a pasta, já falei anteriormente, depende do clima. Se o clima estiver favorável, a tempo das águas vai produzir muita massa verde pelo pasto e o consumo do animal ser maior e você engorda o animal mais rápido. O custo é menor a pasto porque o quilo de comida produzida a pasto, né, o quilo de pasto produzido é muito mais barato que o custo do quilo de ração completa usada no confinamento. Só que o ciclo é mais longo, o animal ganha peso mais, o ganho de peso do animal é mais baixo, menor, e com isso, para ele chegar no peso final de abate, ele vai demorar mais tempo. Tem menor uniformidade, porque os animais estão soltos no campo, então um pode comer mais, outro menos, vão aproveitar a parte melhor da planta, outro não. Vai ter uma variação maior. No confinamento, como eu falei, alguns dizem que eu só compenso na entre-safra, que é na entre-safra do boi, né? Período em que o preço da arroba está mais alto e tem menos boi disponível por abate. Aí é aquelas questões de lei de oferta e demanda, né, do mercado, tem menos boi disponível. Vem sendo enviado para o abate, para os frigoríficos, então o preço da arroba sobe, e aí quem tem lá os seus confinamentos vai conseguir um preço melhor por isso. O custo de um confinamento é maior, principalmente com ração, só que por sua vez o ciclo é mais curto, engorda mais rápido por dia, então vai gastar menos dias. O giro de capital é mais rápido, é maior, porque se engorda mais rápido, já vende logo, já recebe logo. Maior uniformidade, que os animais ficam em lotes padrões, recebendo a mesma alimentação. E tem melhor qualidade de carne e acabamento de carcaça, mais terminado no confinamento. Tem o melhor acabamento de carcaça, uma camada de gordura mais uniforme sobre a carne. Então, então vamos lá, terminação em bovinos a pasto. De acordo com o dado do IBGE, que eu não botei aí, mas informações de lá, aproximadamente a engorda do bovino a pasto é responsável por 90% do gado abatido no país, ou seja, de tudo que chega no frigorífico para ser abatido, a grande maioria está vindo de onde? Do pasto. Vindo desse sistema aqui, ó, a grande maioria está vindo daqui. Ou seja, estão chegando até a fase final do ciclo aqui, sendo desenvolvida a pasto. Mas tem uma minoria que vem do confinamento, né? E segundo dados das empresas que fazem levantamento de confinamento, essa porcentagem vai aumentando a cada ano, ou seja, a quantidade de animais que são abatidos no confinamento está aumentando. Mas vamos falar primeiro do pasto. Então, a grande maioria vem do pasto, mas é muito dependente do manejo de pastagem, né? Então, aquele que eu falei para vocês, da recria. Se preparar para não faltar pasto no período das águas, no período da seca, manejar correto a altura de entrada e saída para ter um pasto de qualidade, fazer uma rotação de pastagem correta, e garantir quantidade e qualidade de comida para os animais. Normalmente, dificilmente o pasto consegue atender tudo que o animal precisa para ter um desempenho elevado, ou seja, ganhar peso. Ganhar peso rápido, e por isso a estratégia mais comum é suplementação, ou seja, dar um pouco de ração concentrado no coxo para completar o que faltar no pasto, e
Além disso, né, tem o sal mineral, que eu já falei, tem as estratégias de produção de forragem, formação de capineiras, colheita para silagem, colheita para ser fornecido no coxo, produção de feno, produção de silagem, pastejo de ferido e por aí vai. Mas tem que ter uma estratégia de produção de forragem para fazer a terminação a pasto. E para a gente falar um pouco mais desse ciclo, né, dessa cadeia, porque esse esqueminha que eu achei bastante interessante, né, como eu falei para vocês, as etapas são cria, recria, engorda, depois engorda o animal vai para onde? Para o frigorífico ser abatido, e aí é transformado em carne para o consumo, correto? Então a gente pode ver que nem sempre uma fazenda faz tudo. Quando é feito tudo na mesma fazenda, cria, recria, engorda, a gente diz que ela faz o quê? O ciclo completo, né? Faz cria, cria, engorda. Então o animal vai passar por uma fazenda antes de ir para o frigorífico. Pode acontecer da fazenda fazer só cria. Você vende aqueles bezerros desmamados, que é muito comum no Tocantins, leilão, por exemplo, de bezerro desmamado, né? Bezerro novo, acabou de desmamar, vai vender no leilão. Aí faz que vende, né? Aí outra fazenda compra e faz a recria e engorda. Pode fazer também a fazenda fazer a cria e a recria, e aí vende o animal só faz engorda, que é o exemplo do que eu falei agora para outro confinamento. Faz cria e recria pasto e vende o animal para o confinamento, aí lá no confinamento é feito engorda. Sistema bem clássico também em algumas regiões do Brasil. E o outro que é menos comum é ter cada fazenda fazendo uma etapa dessa, uma fazenda cria, outra recria e outra fazenda engorda. Seria uma fazenda cria vendendo bezerro, a outra faz a recria e vende o animal, né? O boi é criado para o confinamento, fazer engorda. E aí é mais etapas que o animal vai passando até chegar no frigorífico, mais fazendo até chegar no frigorífico. Quais as vantagens e desvantagens de cada um desses? A vantagem, por exemplo, se você estiver separado, por exemplo, o cara que faz só engorda vai ser especialista nisso. O cara que faz só cria, especialista nisso. Vou fazer só recria, vai ser especialista nisso. Cada etapa interna vai ser feita com bastante qualidade. O cara que faz tudo vai ser encarregar muita atividade, muito trabalho. Então tem que ter uma estrutura maior para fazer tudo. Ele vai mexer aqui com matriz, com reprodutor, com partos, com lotes na fase de engorda, de recria, outros lotes na fase de engorda. Então dá bastante trabalho fazer o ciclo completo, né? Muita gente com é pequena hoje está trabalhando só na parte de compras de animais, mais ou menos aqui, ou só engorda, ou faz a recria, mas engorda. São esses dois meio que são mais típicos aqui no Tocantins. E aí um exemplo para vocês, confinamento de animais zebuínos, né? Na fase de engorda, né? Porte de animal bastante grande, né? Mostra que os animais estão bem pesados. E aqui um confinamento, né? Que a gente está vendo, tudo isso aqui é corredor de confinamento. Essa parte branca aqui embaixo que é só animal no confinamento. Então hoje tem crescido bastante no Brasil, embora a maioria ainda vem do pasto, mas tem muitos animais engordados no confinamento. Esses animais, a maior parte da carne desses animais é vendida para fora do país, né? Exportado. Que são animais já de raça, né? Que são cruzados, né? Angus com Nelore, e aqui eles estão na recepção no frigorífico, né? Antes de ir para o abate. E agora a gente vai falar dos abates. Só um minuto aqui. Tá, vamos levar logo direto para concluir. Vamos falar agora de abate. Deixa eu voltar aqui na apresentação que eu pulei aqui. Então, o que é o abate? O animal passou por todas as fases, já foi produzido, criado ali dentro da fazenda, chegou
no ponto ideal para ser abatido, transformado em carne. Então, o abate nada mais é do que isso, é a transformação. Aquele produto que estava vivo, né, que é a musculatura do animal, mais a gordura, o osso, tudo, né, produto comestível para o ser humano, que são os cortes comerciais, né, que aí inclui corte com osso, com gordura e sem gordura, né. Mas, de modo geral, o tecido comestível ou comercializado é osso, músculo e gordura. Esse músculo que vira carne. Como vocês podem ver aqui, os animais estão na noja de pendurado aqui, nos ganchinhos, pela parte do traseiro. A gente está vendo aqui tudo mais amarelo, que é o que? A gordura de acabamento, que recobre a carcaça do animal, né? Então, mostra um bom acabamento. Como é que ocorre isso? Vamos lá, tem várias etapas, né? Primeiro tem que explicar que esse abate, ele é, como se chama, de abate comunitário, porque ele segue procedimentos, né, que evita o sofrimento em excesso do animal nesse procedimento. O principal dele é esse aí, o que está mostrando essa foto, que é a insensibilização. Os animais chegam para o abate, como vocês podem ver aqui, ó, nesse ponto aí. Depois eles vão passar por um corredorzinho, onde vai individualizar, vai um atrás do outro, devagarinho, até chegar na parte, no box de atordoamento, que é aqui. Depois que vai entrar só um, e vem um pedal com pistola, acertando bem esse meio aqui da testa. Parece que vai dar um choque físico no animal, né? E aí ele vai cair desmaiado. Depois que ele desmaiar, é feito a sangria. Então, aqui mostra a imagem ilustrando, né? Vai abrir o animal aqui com a faca, vai acertar essas veias aqui e a artéria que vai escorrer o sangue. Então, é como se o animal desmaiasse, morresse pela perda de sangue, né? Antes de se acordar desse desmaio. Então, se a insensibilização for mal feita, pode ser que o animal fique se debatendo, né? E aí espalhando sangue e estresse a musculatura e a carne fica dura. Como vocês estão vendo aqui, ele vai passar, isso aqui é a canaleta, vai colher todo o sangue. Então, ele vai passando aqui, vai perdendo sangue, e ele morre pela perda de sangue. Depois, tem a, a retirada do couro, né? Que é a esfola. E aí, normalmente fica o pessoal fazendo a desarticulação do couro dos membros posteriores que está lá em cima, né? Que o animal fica pendurado de cabeça para baixo, e outros aqui embaixo. Quando retirou aqui do meio dos membros, passa por um rolo, uma corrente que passa no rolo, puxa e sai o couro todo uma vez. Aqui, ó, estamos até mostrando aqui que vai girar aqui, tá puxando o couro, vai sair tudo de uma vez. Tirou todo o couro, ele vai agora eviscerar. Você vai abrir e tirar todas as viscas. Esse que a gente já está vendo aqui não tem tanta gordura recobrindo a carcaça dele, né? É um grau de acabamento diferente. Aqui vocês veem o tamanho que é o rumen do animal. Olha só o animal adulto, o tamanho do rumen dele. Bastante grande, o animal criado a pasto, né? Ele está abrindo aqui e vai tirar só o rumen, não, tira todas as vísceras aí dentro. Coração, fígado, pulmão, retículo, massa, glomares, intestinos, tira tudo. Aí depois que tirou, o animal vai ficar nessa configuração aqui, né? Tá aqui, ó. Tira as pontas das patas, né? Do posterior para lá de cima do anterior, tira a cabeça, que está aqui embaixo, a cabeça segura, fixada ainda, e abre, né? O eviscerou e tirou as vísceras, fica assim. Isso aqui é o que a gente chama de carcaça do animal, né? Quando fala de carcaça bovina, estou falando disso. Esse conjunto de estrutura de osso, músculo, gordura, após o abate e evisceração do animal, tá? Aqui ele ainda passa por uma limpeza e por uma serra que corta ela ao meio, aqui, ó, de cima a baixo, bem no meio, aí divide a carcaça em duas meias carcaças. E para a gente finalizar essa parte, coloquei aqui o passo a passo, né? Produção do animal na fazenda, transporte, chega o repouso, chegou no frigorífico, lá tem que a insensibilização, a sangria e a desarticulação, depois o esfolamento, retirada do couro, a evisceração, tirada das vísceras, divisão da meia carcaça, faz a limpeza e lava, e vai para a câmara fria fazer o resfriamento. No dia seguinte, faz o corte e desossa, aí separa os cortes tudinho, coloca na embalagem e armazena na câmara fria
e aí é transportada até o varejo, né, até os supermercados, para venda. Então, pessoal, isso aí é um resumo da parte de gado de corte. Com isso aqui a gente encerra a parte de bovinocultura, e aí eu vou ver se eu consigo incluir pelo menos a parte de avicultura, ainda para a aula do dia 4, que é terça-feira, e para incluir ela na atividade do dia 7, ok? Sem mais delongas, eu vou finalizando esse vídeo aqui. Até o próximo. Deixa eu parar a gravação, que eu estava esquecendo desse detalhe.